Deixa que eu falo, sejam todos muito bem-vindos a mais um Futebol Alegria do Grêmio. Tem tanta coisa pra gente tratar, né? E que bom que todos os dias eu digo essa frase, né? Tem tanta coisa pra gente tratar, às vezes coisas mais amenas, outras vezes coisas mais complicadas, né? E pra nós, torcedores do Grêmio, impactou demais ontem, né? A decisão, eu não sei mais se ela é uma decisão definitiva. Eu não sei se daqui a pouco o Marcelo possa reconsiderar, né, por todo o clamor quase, né, por parte do torcedor, a maior parte do torcedor que está sendo feita. Mas o Marcelo usa uma frase, né, e a gente obviamente vai citar algumas frases do que ele disse aqui, porque foi onde ele oficializou lá no sala de redação. O Marcelo coloca muito a questão da política, né, e eu contei, quem me acompanha lá aqui no canal, eu contei da conversa que eu tive com o Marcelo quando ele foi na minha casa no final da noite hoje é quinta, no final da noite da terça-feira, para falar do pensamento que ele tinha em possivelmente retirar a candidatura. E a gente ficou lá 2h30, 3 horas conversando sobre isso. E obviamente que ali não era uma conversa de um jornalista com um candidato à presidência. Era uma conversa de dois amigos, dois seres humanos, né? A gente mora no mesmo condomínio, então tem essa convivência. E aí, obviamente que na saída, eu ainda perguntei para ele, né, sobre, cara, mas é o sonho da tua vida, né? Tu sempre idealizou isso, tu acabou de comprar a arena do Grêmio, imagina, a gente não consegue imaginar o quão realizado tu te sente, né? Pô, torcedor do Grêmio, poxa, tu conseguiu comprar a arena, dar pro Grêmio e ainda por cima é uma esperança do torcedor a tua candidatura. E aí ele me falou, disse, olha, tem 3, 4 noites aí que eu não consigo dormir direito, hoje vai ser mais uma noite que eu não vou dormir direito e eu não sei ainda a decisão que eu vou tomar. E aí, de uma maneira, a gente até chama, né, intempestiva, porque ele não comunicou ninguém dos pares dele, ele vai até a sala de redação e resolve lá anunciar. E de lá pra cá, tem sido um pandemônio, né, em todo mundo. Ontem, cara, tem amigos meus que eu tive que dar umas patadas lá porque os caras estavam enchendo o saco. Sabe que um tem uma teoria daqui, outra tem uma teoria de lá. E a comunicação hoje, ela mudou de uma forma completamente impensada uns anos atrás, né? A gente tem lá o Debate Raiz, que tem parte da bancada trabalhava na Bandeirantes, resolveu sair da Bandeirantes para fazer o Independente. Eu trabalhava no Grupo RBS, saí do Grupo RBS, já estava no Independente, depois fui convidado. Isso era impensável um tempo atrás. Agora a gente tem aqui o programa 9 da manhã, eu tenho outro 4h30 da tarde, todos nós aqui temos programação ao longo do dia, a Rádio Mortal tem programação ao longo do dia. E aí, naturalmente, com a internet, banalizou também o jornalismo, né? Porque o cara vai lá, cria um perfil, tem muitos perfis que não é, por exemplo, o meu perfil lá tá lá o meu nome, o cara sabe que tá falando comigo. Mas tem vários perfis que a gente nem sabe quem são, entendeu? E aí o cara cria uma teoria da conspiração e hoje joga num grupo de WhatsApp, daqui a pouco isso se multiplica, né? Prolifera e acaba virando por vezes uma verdade, algo que nunca foi verdade, né? E tem outros colegas que também... E isso é o complicado, né? Eu acho que gerar conteúdo é legal, sem dúvida nenhuma, né? Acho que está aberto para todo mundo, é a democracia que existe no Brasil, mas é o ruim porque misturou tudo e hoje todo mundo é jornalista. Todo mundo é chamado de jornalista. Cara, ter a credencial da SEG não quer dizer que tu tenha pisado numa faculdade. Quer dizer que tu tenha lá um mínimo para chegar aos critérios lá da SEG. Eu fui presidente 4 anos lá, tinha colega que eu entregava a carteira, que se dependesse da minha vontade, jamais entregaria, não deixaria ele chegar perto de um estádio, perto de um microfone. Mas não é assim que funciona, né? Até porque tiraram o poder lá também da nossa profissão enquanto jornalistas. E eu tô falando isso porque todo mundo virou dono de notícia, né? Todo mundo virou... E tá acontecendo uma exposição tão grande. E a partir ontem eu vi alguém postando um recorte que foi feito pela Rádio Mortal, quando a Rádio Mortal posta no Instagram o que seria parte da nominata da candidatura, nem sei mais como chamar, para o Conselho Deliberativo, da chapa do Conselho. E eu vi, depois disso... Eu vou falar rapidamente para vocês assim, quem acompanha o meu trabalho no dia a dia, que sabe o quanto eu bato, entre aspas, criticando, por exemplo, o Rossato,
que é o vice-presidente do Grêmio. Mas eu critico o Rossato por aquilo que ele faz, que eu considero de maneira incompetente, na minha visão, e já elogio também, já elogiei várias vezes, inclusive agora na contratação do Arthur, justamente porque eu acho que é uma boa atitude enquanto vice-presidente. A situação da crítica com o presidente Alberto Guerra também tem que ser nesse nível. Vocês acham que ele está lá porque ele quer fazer tudo? Não, ele está sendo incompetente. Beleza, e nós vamos criticar por isso, e se ele fizer algo certo a gente vai elogiar, mas tem alguns perfis perdendo a mão. Tem perfil de internet e tem colegas, porque eu tenho que chamar de colegas, porque eles têm uma carteira da SEG, que estão instigando algumas coisas que elas estão ultrapassando já o direito de opinião e de criticar ou de elogiar. Elas estão virando já linchamentos públicos. Então, para que fique bem claro. Por exemplo, eu sou crítico hoje do Guto Peixoto. Eu vou pegar os citados, por exemplo, na matéria da Imortal, que alguns estão usando aquilo de forma indevida. Eu sou crítico do Guto Peixoto, porque eu penso que o Guto Peixoto não deveria ter aceitado entrar numa gestão que já estava numa gestão de fracasso, já era assim, e ele foi lá e ele não tem poder nenhum de decisão e ele só está exposto apanhando. O Romildinho, que é citado na matéria da Imortal, e o Ferrari Júnior, só para dar um exemplo para vocês, e eu não vou nem colocar, não, mas na época do Romildo eles venderam quase, ficou para o Grêmio, né, tirando impostos e tudo mais, algo em torno de 500 milhões de reais, meio bilhão de reais. E eles estavam lá na base. E, por exemplo, mas eu vou dar um nome. Esse nome que a gente está enlouquecido, querendo saber quando é que ele vai ser apresentado, que é o Arthur, ele só não saiu do Grêmio e foi emprestado para o Ceará graças ao Ferrari Júnior e ao Romildinho. E muita gente da imprensa sabe, mas isso eles não vão falar. Tu sabe por quê? Porque nesse momento, para alguns, o negócio é escrachar. Então que fique bem claro, a decisão do Marcelo, ela não foi tomada em função do que aconteceu com a postagem da Rádio Imortal. A Imortal fez o que tinha que fazer, recebeu a notícia, checou e colocou. Bom, quem mandou, aí só quem pode dizer isso é quem cuida da Rádio Imortal, o Kunrat, o Fábio ou qualquer outra pessoa. Porque a política nojenta e nociva que o Marcelo se refere, e que alguns dos senhores, inclusive instigados por alguns colegas que têm carteira de ASEG, e que eu não vou chamar de jornalistas porque eles não são, eles nunca se prepararam para isso. Essa situação não foi a que definiu. O Marcelo já vinha, e eu não sei se o Marcelo daqui a pouco não vai reconsiderar, tá? Eu também já não sei mais de nada, sendo muito sincero com vocês. Agora, tem uma série de coisas. O Marcelo toca uma empresa que tem lá, sei lá, 5 mil, 6 mil colaboradores, em que lá ele trata as pessoas de uma maneira que as pessoas entendem que aquilo é legal e ninguém se contrapõe a ele. No meio do futebol não é assim. No meio do futebol tem algumas rusgas, algumas vaidades nocivas. E o que tem muito cara de movimento político que ontem criou asas celestiais nas costas e foram para as redes sociais. Entender a decisão do Marcelo. Porque realmente não é essa política, por exemplo, que eu pratico. Tá cheio de anjo que foi nocivo para essa situação toda. Porque são briguinhas de grupos políticos e tal. São briguinhas. Por que o Marcelo colocou, por exemplo, lá o próprio Guto, o próprio Rossato? Ele está num período de transição. Ele está fazendo uma transição em que hoje o Grêmio tem dois poderes, o poder da arena e o poder do clube. Como o Marcelo disse para mim. Mas, a lista vai ter, sei lá, 150 nomes. Eu não tô nem aí para os nomes que vão entrar. E se confundiu, se fez um recorte como se isso... É como se esses caras fossem comandar o Grêmio junto com o Marcelo. É isso que mais me irrita. E que parte da imprensa, ou dos caras que têm carteira da SEG, ajudou a fazer. Isso se chama desinformação. E a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade. De pelo menos entender que quando as pessoas não compreenderam aquilo que foi feito, é minha obrigação esclarecer o que foi feito. E não é o momento de simplesmente querer fazer um linchamento público com ninguém. Que se faça essa campanha que está sendo feita.
para que o Marcelo reconsidere. E eu confesso a vocês, eu não duvido que o Marcelo vai reconsiderar. Eu já não sei mais o que pensar, porque o Marcelo é um cara de emoção o tempo inteiro. De emoção o tempo inteiro. Aí todo mundo conhecia a Marquespan, ninguém sabia quem era o Marcelo. Nós sabíamos, mas não era uma cara conhecida. De uma hora para outra, o Marcelo virou um caixa eletrônico com pernas. Todo mundo que se aproxima, inclusive pessoas muito próximas dele. É o tapa nas costas, porque tá vendo a possibilidade. E o cara olhou e disse, meu Deus, mas é assim mesmo e eu não sabia. Tentem encarar um pouquinho como uma situação, e por isso que a minha conversa com ele na noite da terça-feira, ela só vem a público quando ele toma a decisão. Porque ali eram dois seres humanos conversando. Ali não estava em discussão que a conta dele é muito maior do que a minha. Ali tem dois amigos, tá um amigo ouvindo o outro. Ali era um desabafo de um ser humano. Que se enojou porque sim, a política de clube é nojenta, não é só no Grêmio, é em qualquer clube do Brasil. Ela é assim. Os caras se acham donos do Grêmio. Todo mundo, não precisa nem ser presidente ou ex-presidente. Pode ser um conselheiro qualquer, pode ser o cara que está buscando vaga no conselho. E aí eles vão minando. Sabe aquele filme O Todo-Poderoso? Que é Morgan Freeman, e aí que acho que durante 24 horas ele coloca no Jim Carrey, tá, agora Deus é tu. E aí começa a entrar no ouvido do Jim Carrey, ele não consegue mais dormir. Porque tudo que acontece é o Marcelo Marques que vai salvar. O cara explodiu. E o ato do Marcelo é um ato de grandeza. É um ato responsável. O que eu vi, aliás, ontem, depois do Sala ali, tinha gente, os mesmos que estavam chamando o Marcelo de pipoqueiro, à noite já estavam na campanha Volta Marcelo. É essa a rede social. É isso. Não precisa levar 24 horas para que os caras façam um rendezvous total. Parem e analisem as situações. É claro que nós, gremistas, acreditamos, sim, que por tudo que o Marcelo representa e por ser esse cara puro, de alma limpa, que quem sabe um acontecimento inédito no mundo, que esse cara assumindo o Grêmio, ele vai pensar e se preocupar só com as coisas do Grêmio. O problema é que ele não consegue assumir o Grêmio sozinho. Ele precisa ter todo esse entorno. Ele precisa ter todo esse entorno. Ele precisa ter, inclusive, grupos políticos que estão em todas as gestões do Grêmio. Porque o importante é estar onde a coisa está legal. Aliás, se o Marcelo não reconsiderar, eu não sei o que vão fazer agora alguns. Porque pularam pro colo do Marcelo. Se o Marcelo tirar o colo, como é que fica? Então, só por favor, tenham a paciência, a calma de entenderem que culpa do que está acontecendo, do Marcelo ter existido, não é do Guerra. A culpa do Guerra hoje é estar gerindo o Grêmio de uma forma que a gente não concorda. Mas agora começar a colocar culpa nesse e naquele, tenham certeza que a culpa está em quem até agora não foi citado ainda. Os que até agora não foram citados ainda. E tem alguns já com asas celestiais nas redes sociais, sem entender o que está acontecendo. Não, realmente não é fácil. Olha, não é fácil. Olha, é muito difícil realmente. Olha, senhores, eu me alonguei um pouco mais, mas eu precisava falar um pouco disso. E por favor, colegas que tenham a credencial de ASEG, valorizem isso, esse é o trabalho de vocês. Valorizem isso. Ah, e outra coisa, atendam o telefone. Porque eu já fiquei sabendo que as pessoas estão ligando para saber o porquê de tanta raiva. E os senhores não estão atendendo. Vocês não botaram na rede social? Atendam os telefones agora e conversem. Expliquem. Não, acho que é isso, isso, isso. É mais limpo, é mais simples e é mais corajoso. O ato do Marcelo não é pipocada. O ato do Marcelo não é covardia. O ato do Marcelo é coragem e limpeza de alma. Mas sabe por que ele surpreendeu? Porque a gente não está acostumado com isso no futebol. O Marcelo é algo diferente no futebol. E é por isso que ele é positivo no futebol. E talvez seja por isso que ele se afastou do futebol. Porque se tu começa a conhecer muito o bastidor do futebol, tu começa às vezes perder um pouco daquele tesão que é o que nos leva para o futebol. Porque o futebol é essa emoção. É a frase que o Marcelo disse. Eu não estou me afastando do Grêmio. Eu só não quero mais concorrer à presidência. Eu vou continuar aqui, eu quero continuar sendo torcedor, eu vou continuar lá com o meu camarote, eu vou continuar ajudando o Grêmio, eu vou continuar patrocinando o Grêmio.
E quem agora todos os dias e ontem de maneira oportunista começou a bater com mais raiva no Marcelo, vocês sabem por quê, né? Vocês sabem por quê. A IVE agora vai se mostrar. Tem cortes sendo feito, inclusive por GZH, da entrevista do Marcelo no Sala, que transformam o Marcelo simplesmente num cagão. E não foi isso. É justamente o contrário. Mas é que tem que ter também grandeza para entender grandeza. Porque senão tu começa a medir os outros sempre pela tua régua. E se a tua régua for baixa, tu vai ficar sempre com o cheiro do esgoto. Agora, se a tua régua for alta, daí a tua vida começa a mudar. O ato do Marcelo é grandioso, embora ele seja contrário àquilo que a gente queria para o Grêmio, principalmente para a temporada do ano que vem.